Instinto e criatividade, do sagrado ao sublime. Em 7 de maio de 1824, Ludwig van Beethoven subiu ao palco do Theater am Karl-Theater, em Viena, para a estreia de sua nona e última sinfonia. Era a sua primeira apresentação pública em quase 12 anos. O programa enunciava que Beethoven apenas ajudaria na direção, mas, como o teatro estava lotado e a expectativa azulava a plateia, ele não conseguiu se conter. De acordo com o primeiro violinista Joseph Bohm, o próprio Beethoven conduziu, isto é, ficou na frente do estande do maestro e se jogou para a frente e para trás feito um louco. Em um momento, esticava o corpo inteiro até à altura máxima. No seguinte, agachava-se, agitava as mãos e os pés como se quisesse tocar todos os instrumentos e cantar todas as partes do coro. Beethoven sofria de um caso grave e avançado de tinnitus, que ele escreveu como um rugido em seus ouvidos, e naquele momento da vida estava quase totalmente surdo. Por causa disso, enquanto a orquestra tocava com estrondo sua última e triunfante nota, ele, que sem perceber havia deixado alguns compassos para trás, ainda estava regendo com ferocidade, com delicadeza e com traute segurou a manga da casaca de Beethoven e o virou para que encarasse a plateia, repleta de lenços, acenando no ar e emitindo aplausos ruidosos. Beethoven chorou. Como ele poderia saber que sons que havia escutado apenas em sua mente tocariam um acorde universal no coração da humanidade? Nossos mitos e religiões revelam como nossos antepassados tentaram, coletivamente, entender o mundo. Encampando história, ritual e crença, nossas tradições buscaram, algumas vezes com compaixão, outras com crueldade indescritível, uma narrativa para explicar a jornada que nos trouxe até aqui e nos impulsionar para o que vem à frente. Como indivíduos, trilhamos o mesmo caminho, contando com o instinto e a engenhosidade para assegurar a sobrevivência, enquanto procurávamos um sentido lógico para explicar por que deveríamos nos preocupar com isso tudo. Nessa jornada, alguns captariam a coerência da realidade de maneiras novas e surpreendentes, oferecendo reflexões por meio de obras na literatura, na arte, na música e na ciência que redefiniriam nosso senso de identidade e enriqueceriam nossa relação com o mundo. O espírito criativo, que há muito vinha esculpindo estatuetas, colorindo paredes de cavernas e contando histórias, estava pronto para alçar voo. Mentes magníficas, que são raras, mas surgem em cada época, todas moldadas pela natureza e algumas por uma inspiração tida como divina. Descobririam novas maneiras de articular o transcendente. A odisseia criativa dessas mentes expressaria uma variedade da verdade que está além da derivação ou da validação, dando voz a qualidades definidoras da natureza humana que permanecem em silêncio até que sejam vivenciadas. A sensibilidade ao padrão figura entre nossas habilidades de sobrevivência mais potentes. Como já vimos repetidas vezes, ao observarmos padrões, sentimos padrões na pele e, o que é mais importante, aprendemos com padrões. Na primeira vez que você me enganar, a culpa é sua. Se você me enganar pela segunda vez, talvez seja prematuro declarar que a culpa é minha. Porém, pela terceira ou quarta vez, a mudança de responsabilidade é justificada. Aprender com o padrão é um talento essencial para a sobrevivência, algo que a evolução imprimiu em nosso DNA. Visitantes alienígenas que poupassem na Terra poderiam sobreviver à base de uma bioquímica diferente, mas provavelmente não teriam dificuldade em entender o conceito. Quase não há dúvidas de que a análise de padrões seria fundamental também para a forma como eles prevaleceriam. No entanto, essa interação intergaláctica pode não ser um encontro de mentes perfeito. Alguns de nossos estimados padrões talvez deixem os nossos visitantes extraterrestres perplexos. Distribua
em certa ordem, pigmentos específicos sobre uma tela branca, ou arranque nacos específicos de um bloco de mármore, ou gere vibrações específicas através de moléculas de ar que se interchocam, produzindo padrões específicos de luz, textura e som, e, ao nos deparar com esses padrões, nós humanos podemos sentir a realidade se abrir de maneiras que não imaginamos possíveis. Por um momento breve, mas aparentemente infinito, percebemos que o nosso lugar no mundo se altera, como se tivéssemos sido transportados para outra esfera. Se os alienígenas passarem por esse tipo de experiência, entenderão do que estamos falando. Entretanto, quando relatamos nossa resposta interior na forma de obras criativas, há chances de que os ETs nos olhem e fiquem com cara de tacho, sem entender nada. E como há um limite até onde a linguagem pode ir para descrever essas experiências, talvez eles exibam uma expressão atónita enquanto olham de relance de continente em continente e veem muitos membros da nossa espécie, alguns sozinhos, outros em grupos, absortos e concentrados em assimilar, sapatear e rodopiar enquanto se deixam envolver pelos mundos da arte e da música. Desconcertados com a nossa resposta à expressão artística, é provável que os visitantes alienígenas fiquem igualmente aturdidos, talvez ainda mais com a criação dessas obras. A página em branco, a tela intocada. A massa em forma de mármore, o pedaço de argila, a partitura por escrever que aguarda a inspiração do compositor ou, uma vez composta, espera para ser tocada, ou cantada, ou dançada. Alguns de nossa espécie passam seus dias e noites imaginando quais formas vão extrair do amorfo, que sons vão entornar-nos silêncio. Alguns dedicarão a maior parte da energia da sua vida materializando essas visões imaginativas, produzindo padrões no espaço e no tempo que talvez venham a ser reverenciados, abominados, ignorados ou considerados a quinta essência da existência. Sem música, disse Friedrich Nietzsche, a vida seria um erro. E, nas palavras de Ecrasia, personagem de George Bernard Shaw, sem arte, a crueza da realidade tornaria o mundo insuportável. Mas o que faz despertar o impulso imaginativo? Ele é catalisado por instintos comportamentais moldados pela seleção natural? Ou estamos há muito tempo desperdiçando recursos preciosos de tempo e energia em atividades artísticas que têm pouca conexão com a sobrevivência e a reprodução? Somos lançados mundo adentro sem consulta. Uma vez aqui, recebemos a permissão de abraçar a vida por apenas um momento. Como é edificante agarrar as rédeas da criação e dar feitio a alguma coisa que controlamos, que é intrinsecamente nossa, um reflexo de quem somos, algo que traduz com precisão nossa visão peculiar da existência humana. Ainda que muitos de nós recusássemos a oportunidade de trocar de lugar com Shakespeare ou Bach, Mozart ou Van Gogh, Emily Dickinson ou Georgia O'Keeffe, muitos talvez aceitassem, na mesma hora, a chance de receber o sopro de inspiração da maestria criativa desses artistas. Iluminar a realidade com faróis criados por nós mesmos, comover o mundo com obras que fluem através da nossa constituição molecular específica, fabricar com perícia experiências capazes de resistir ao teste do tempo. Bem, tudo isso soa muito romântico. Para alguns, o processo criativo tem um carácter mágico, um ímpeto irrefriável de autoexpressão. Outros veem uma oportunidade de elevar seus status e angariar respeito e admiração. Para outros ainda, há um aceno à eternidade. Nossas criações artísticas, como disse certa vez Kate Haring, são uma busca pela imortalidade. Se criar e consumir obras da imaginação são uma adição recente ao comportamento humano, ou se essas atividades só muito raramente foram praticadas,
ao longo da história humana, é improvável que revelassem qualidades universais de natureza evoluída. Afinal, algumas coisas, como calças bocas de sino e bananas fritas, surgem de peculiaridades contingentes e, assim, desemaranhar os detalhes de sua linguagem histórica propicia apenas um esclarecimento limitado. Mas o fato é que, desde o passado mais remoto em todas as terras habitadas, há tempo estamos cantando, dançando, compondo, pintando, esculpindo, entalhando e escrevendo. Pinturas rupestres e adereços fúnebres esmerados, como os que vimos no capítulo anterior, datam de 30.000 a 40.000 anos atrás. Já há evidências de expressão artística em gravuras e artefatos datados de algumas centenas de milhares de anos antes disso. Estamos diante de um comportamento generalizado e que, ao contrário de comer, beber e procriar, não deixa transparecer abertamente seu valor de sobrevivência. Para uma sensibilidade moderna, isso pode não parecer intrigante. Sentir na pele uma obra que anima a alma ou que nos leva às lágrimas é ir além da monotonia do cotidiano. E quem não se emocionaria com uma experiência como essa? Todavia, assim como na observação superficial de que tomamos sorvete porque gostamos de coisas doces, essa explicação se concentra somente em nossas respostas imediatas e, portanto, limita-se ao impulso mais imediato para inclinações criativas. Podemos ir mais fundo? Podemos entender porque nossos antepassados estavam tão dispostos a abandonar as dificuldades concretas da sobrevivência e gastar tempo, energia e esforço preciosos travando contacto com o imaginativo? Quando nos deparamos com nossos irmãos primitivos, contando histórias, ponderamos sobre uma questão semelhante. E a resposta mais convincente evocou a metáfora do simulador de voo. Por meio do uso criativo da linguagem, entramos em contacto com perspectivas conhecidas e desconhecidas, o que nos permitiu ampliar e refinar nossas respostas às experiências no mundo real. Contando histórias, ouvindo histórias, embelezando histórias e repetindo histórias, brincamos com a possibilidade sem sofrer consequências. Trilha após trilha, enveredamos por um caminho que começou com "e se?" e, por meio da razão e da fantasia, investigou um sem número de resultados possíveis. Nossas mentes vagaram, livres pela paisagem da experiência imaginada, dando-nos uma agilidade de pensamento recém-descoberta que, é bem plausível, acabou-se provando valiosa para a sobrevivência. À medida que refletimos a respeito de formas de arte mais abstratas, essa explicação precisa ser revisitada. Uma coisa é imaginar a mente polindo os ideais de coragem e heroísmo com contos fascinantes de batalhas vencidas e duras penas ou relatos encantadores de jornadas traiçoeiras. Outra coisa bem diferente é argumentar que a mente exercitou um músculo adaptativo ouvindo a Edith Piaf ou o Igor Stravinsky do Pleistoceno. Ao que parece, existe um abismo escancarado entre vivenciar a experiência da música e o mesmo também se aplica a pintar, dançar ou esculpir e superar as vicissitudes encontradas no mundo ancestral. O próprio Darwin levou em consideração a função adaptativa potencial de um senso artístico inato, motivado pelo famoso quebra-cabeça evolutivo da cauda do pavão. Com uma cauda enorme e de cores vivas e chamativas, o pavão tem dificuldade para se esconder, quando perseguido por um predador que se aproxima de repente. A cauda também atrapalha no caso de uma eventual fuga, porque uma estrutura tão imponente, bonita, mas aparentemente inadequada, evoluiria. A resposta, Darwin concluiu, depois de muita consternação, é que, embora possa ser um estorvo na luta pela sobrevivência, a cauda é, ainda assim, uma parte essencial da estratégia reprodutiva dessa ave.
Nós somos apenas nós, os humanos, que achamos a cauda do pavão atraente. As pavoas também acham. Elas são atraídas por plumas alegres e brilhantes. Portanto, quanto mais impressionante a cauda, maior a probabilidade de o pavão acasalar. A progenie resultante, por sua vez, tem boas chances de herdar os traços do pai e os gostos da mãe, propagando uma guerra genética na qual a maneira de vencer as batalhas não é adquirir mais comida ou garantir maior segurança, e sim deixar crescer caudas mais resplandecentes. Trata-se de um exemplo de seleção sexual, um mecanismo evolutivo darwiniano cujas engrenagens são movidas pelo acesso reprodutivo. Um pavão que morre jovem não consegue se reproduzir, motivo pelo qual a seleção natural favorece aqueles que sobrevivem. Mas o mesmo fracasso reprodutivo acontecerá com um pavão que viver muito tempo e prosperar, mas for rejeitado por todas as companheiras potenciais de acasalamento. Para influenciar a constituição biológica das gerações subsequentes, a sobrevivência é necessária, porém insuficiente. Produzir descendentes é o que importa. Por isso, as características que promovem o acasalamento terão uma vantagem seletiva, mesmo às custas da segurança. Esse custo não pode ser astronómico. Há um limite para o quanto as caudas podem ser difíceis de manejar antes de colocarem a sobrevivência em risco. Mas também não precisa ser ínfimo. E, a despeito de a cauda do pavão ser o exemplo recorrente, considerações semelhantes são aplicáveis a muitas espécies. Para atrair parceiras potenciais de acasalamento, os pássaros manequins da variedade rendeira se empertigam todos e se agitam em uma dança de movimentos frenéticos para a frente e para trás, como os de uma roda punk em um show de heavy metal. O bem-sucedido ritual de cortejo dos vagalumes é feito com séries de lampejos hipnóticos, originando astuciosos espetáculos de luzes piscantes. O pássaro cetim macho constrói tocas intrincadas, entrelaçando galhos, folhas, conchas e até invólucros de doces coloridos em uma exibição ostensiva que aparentemente não serve a nenhum propósito senão seduzir uma futura senhora pássaro cetim. Quando Darwin descreveu pela primeira vez a evolução sexual em sua obra de 2 volumes em 1871, A Origem do Homem e a Seleção Sexual, a hipótese não fez sucesso instantâneo. Para muitos dos seus contemporâneos, parecia inconcebível que o comportamento no brutal reino de animais não humanos se fundamentasse em respostas estéticas. Não que Darwin estivesse imaginando pássaros ou sapos perdidos em desvaneios poéticos, contemplando os raios avermelhados do sol enquanto o astro-rei mergulhava abaixo da linha do horizonte. O senso estético que ele propôs se concentrava na seleção de parceiros de cúpula. Mesmo assim, a atribuição de Darwin de um gosto pelo belo a uma ampla faixa do reino animal não pareceu muito respeitosa. Que diabos? Para Alfred Russel Wallace, que considerava as sensibilidades estéticas humanas um presente de Deus, isso era impróprio. Mas se não recorremos a uma sensibilidade inata à beleza, como explicar os adornos corporais luxuosos, as exibições criativas e as construções físicas que são parte das miríades de jogos de acasalamento que ocorrem no reino animal? Bem, há uma abordagem menos imponente. Pense de novo na cauda do pavão. Se nós, humanos, podemos apreciar a estética da plumagem de um pavão, para uma pavoa, ela pode provocar uma resposta instintiva de importância genética considerável. Pavões adornados com plumagem deslumbrante são fortes e saudáveis, o que aumenta a probabilidade de gerar prole resistente. E uma vez que as pavoas, assim como as fêmeas na maioria das espécies, podem produzir muito menos progenie em comparação com os machos, elas desenvolveram uma preferência demarcada por machos aptos. Essas uniões aumentam a taxa de sucesso de cada fertilização, que consome recursos e, portanto, é preciosa.
Já que a plumagem exuberante é uma demonstração visível da força física e do vigor de um parceiro em potencial, as pavoas atraídas por essas caudas têm maior probabilidade de gerar pavõezinhos robustos. Esses filhotes de pavão, machos e fêmeas, serão, por sua vez, dotados dos mesmos genes para, respectivamente, desenvolver e desejar uma plumagem resplandecente, facilitando a disseminação de tais características pelas gerações futuras. A beleza, nessa análise da seleção sexual, é muito mais do que superficial. Beleza equivale a credenciais ostensivamente disponíveis, atestando a adequação adaptativa de um parceiro potencial. Em ambos os casos, seja a escolha do parceiro motivada por sensibilidades estéticas ou por avaliações relacionadas à saúde, as preferências resultantes podem fornecer um fundamento lógico para características corporais e comportamentais gostosas e cujos benefícios intrínsecos à sobrevivência são questionáveis. Como essa descrição parece aplicável às práticas artísticas de longa data e essencialmente universais de nossa espécie, talvez a seleção sexual propicie uma elucidação. Darwin pensava que sim. Ele recorreu à seleção sexual para explicar a predileção humana por pele perfurada com piercings e colorida com tatuagens e sugeriu também que a resposta poderosa que a música pode provocar é um resultado evolutivo da seleção sexual que molda as chamadas de acasalamento humanas. Os machos capazes de cantar ou dançar com mais desenvoltura, os donos das tatuagens mais atraentes ou dos trajes mais decorados podem ter sido alvo de fêmeas exigentes e, portanto, geraram uma prole mais sensível a aspectos artísticos. Assim, ao encontrar uma possível parceira, a existência ou não de talento artístico talvez tenha determinado se certo rapaz foi para casa sozinho. Mais recentemente, o psicólogo Geoffrey Miller e o filósofo Dennis Dutton desenvolveram ainda mais essa perspectiva, sugerindo que as capacidades artísticas humanas fornecem um indicador de aptidão que as mulheres perceptivas prescrutam com atenção. Artefatos fabricados com destreza, exibições criativas e performances energéticas não apenas demonstram uma mente e um corpo funcionando a todo vapor, como também atestam que o artista é dotado de uma quantidade generosa do material apropriado para a sobrevivência. Afinal, o raciocínio continua. É somente em virtude de possuir recursos materiais e destreza física que o artista pode-se dar ao luxo de permitir a extravagância de gastar tempo e energia em atividades desprovidas de valor de sobrevivência. Os artistas do Pleistoceno, ao que tudo indica, não passavam fome. Sob essa óptica, as empreitadas artísticas equivalem a uma estratégia de marketing autopromocional que resulta em uniões entre artistas talentosos e companheiras perspicazes, produzindo prolos com maior probabilidade de receber traços semelhantes. A seleção sexual, como a mola propulsora evolutiva da atividade artística humana, é intrigante, porém gerou mais discórdia do que a harmonia. Os pesquisadores levantaram muitas perguntas. Seria o talento artístico um sinal certeiro de saúde física? Estariam as habilidades artísticas de tal forma entrelaçadas com a inteligência e a criatividade brutas, qualidades com valor de sobrevivência irrefutável, a ponto de as predileções artísticas se espalharem pela seleção natural sem a necessidade de recorrer à seleção sexual? Com o foco da seleção sexual em artistas do sexo masculino, de que modo a teoria explica as atividades artísticas das mulheres? Talvez o ponto mais complicado é que o envolvimento público com atividades artísticas durante o Pleistoceno, bem como os rituais de cortejo e as práticas de acasalamento daquela época, não passam em grande parte de conjunturas. Sem dúvida, as realizações de Lucian Freud e Mick Jagger podem ser lendárias, mas e se a lenda também for qualquer coisa que nos fale sobre a importância da habilidade artística
ou da presença de palco para o acesso reprodutivo entre os primeiros hominídeos. À luz dessas questões, Brian Boyd ofereceu uma síntese bastante sensata. A seleção sexual foi um equipamento extra para a arte, não um mecanismo em si. Steven Pinker sugere uma perspectiva totalmente diferente com relação à utilidade adaptativa das artes. Em um trecho que tem sido citado com frequência tanto por apoiadores quanto por detratores, ele argumenta que todas as artes, exceto as da linguagem, equivalem a sobremesas sem nenhum valor nutritivo, servidas a cérebros humanos obcecados por padrões. Assim como o cheesecake oferece uma prazerosa pancada nos sentidos, que não tem paralelo no mundo natural, visto ser uma mistura de megadoses de estímulos agradáveis que inventamos com o propósito expresso de acionar nossos botões de prazer, as artes, segundo Pinker, são criações inúteis em termos adaptativos, concebidas para estimular artificialmente os sentidos humanos que evoluíram para promover a aptidão de nossos ancestrais. Não se trata de um juízo de valor. Os argumentos de Pinker, elaborados com sutileza e engenho de raciocínio e transbordando de alusões culturais, deixam claro que ele nutre um profundo afeto pelas artes. Em vez disso, é uma avaliação desapaixonada sobre se as artes desempenharam algum papel relevante em uma tarefa específica. No caso, melhorar a perspectiva de que, no mundo ancestral, os genes de nossos antepassados e não os de nossos primos grosseiros, incultos, desafinados e desajeitados foram transmitidos para a geração seguinte. E é nesse sentido que Pinker afirma que as artes são irrelevantes. A evolução certamente nos persuadiu a uma série de comportamentos destinados a aumentar nossa aptidão biológica, desde encontrar comida, conquistar parceiros de acasalamento e zelar por nossa segurança até firmar alianças, rechaçar adversários e instruir a prole. Os comportamentos hereditários que, em média, resultaram em maior sucesso reprodutivo se espalharam amplamente e se tornaram os principais mecanismos empregados para superar desafios adaptativos específicos. Ao moldar alguns desses comportamentos, uma das cenouras ou recompensas que a evolução proporcionou foi o prazer. Se você achar que certos comportamentos que promovem a sobrevivência são agradáveis, maiores serão as chances de você continuar a agir dessa maneira e, em virtude de suas qualidades fomentadoras da sobrevivência, esses comportamentos aumentam a probabilidade de você permanecer vivo por tempo suficiente para se reproduzir, dotando as gerações futuras de tendências comportamentais semelhantes. Assim, a evolução gera um conjunto de circuitos de retroalimentação autorreforçadores que tornam agradáveis os comportamentos que aprimoram a aptidão. Na visão de Pinker, as artes rompem os circuitos de retroalimentação, cortam benefícios adaptativos e estimulam diretamente nossos centros de prazer, proporcionando experiências gratificantes que, de uma perspectiva evolutiva, são imerecidas. Gostamos do modo como as artes nos fazem sentir, mas nem criá-las nem vivenciá-las nos faz mais aptos ou atraentes. Do ponto de vista de sobrevivência, as artes são junk food. O garoto propaganda de Pinker é a música, o género das artes cuja irrelevância adaptativa ele descreve de maneira mais completa. Pinker sugere que a música é um parasita auditivo por tirar proveito de sensibilidades auriculares emocionalmente evocativas que, muito tempo atrás, tiveram valor de sobrevivência para nossos antepassados. Por exemplo, sons cujas frequências são harmonicamente relacionadas, frequências que são múltiplos de uma frequência comum, indicam uma fonte única e potencialmente identificável. A física básica revela que, quando um objeto linear vibra, sejam as cordas vocais de um predador, seja uma arma feita de osso oco, as frequências vibracionais tendem a preencher uma série harmónica.
Aqueles nossos antepassados que respondiam com mais prazer a esses sons organizados prestariam mais atenção a eles e, em razão disso, ganhariam maior consciência a respeito de seu ambiente. O conhecimento intensificado teria feito a balança da sobrevivência pender a seu favor, aumentando o bem-estar e promovendo o desenvolvimento adicional da sensibilidade auditiva. O aumento da receptividade a outros sons abundantes em informações, de trovões e pegadas e galhos crepitando, teria aguçado ainda mais a atenção e, portanto, preenchido ainda mais a consciência ambiental. Por esse motivo, aqueles nossos ancestrais que eram mais perceptivos em termos sonoros tinham uma vantagem adaptativa e podiam promover a disseminação da sensibilidade auricular pelas gerações subsequentes. De acordo com Pinker, a música sequestra essa sensibilidade sonora e a leva em um passeio sensual prazeroso que não confere valor adaptativo. Assim como o cheesecake estimula artificialmente nossa ancestral preferência adaptativa por alimentos com alto teor calórico, a música estimula de modo artificial nossa ancestral sensibilidade adaptativa a sons com conteúdo informativo elevado. A justa posição que Pinker faz entre prazer culposo e experiência rarefeita é surpreendentemente discrepante. E de propósito, a questão não é rebaixar nossa experiência artística, e sim ampliar nossa atribuição de relevância e significado. Na verdade, traz grande satisfação identificar uma base evolutiva para este ou aquele comportamento humano, fornecendo um carimbo indelével de aprovação impresso no nosso DNA. Até que ponto é gratificante imaginar que as artes, que para muitos figura como uma das realizações mais sublimes da humanidade, desempenharam um papel essencial na sobrevivência das espécies. Contudo, por mais agradável que seja essa explicação, não precisa ser verdadeira, tampouco essencial. A adaptação biológica não é o único padrão de valor. É igualmente maravilhoso podermos nos posicionar acima das preocupações com a sobrevivência e usar a imaginação para expressar coisas belas, perturbadoras ou comoventes. Significado não requer utilidade adaptativa. Anos atrás, durante um jantar em família em um restaurante local, quando um garçom trouxe um cheesecake para uma das mesas próximas, minha mãe, que vivia de dieta, sentiu-se compelida a se levantar e fazer uma reverência, um gesto de respeito que pode-se aplicar não apenas à sobremesa em si, mas também a comportamentos humanos generalizados que, na visão de Pinker, possibilitaram a classificação adaptativa dessa sobremesa. O reconhecimento de que as artes não precisam sentir vergonha por sua falta de utilidade adaptativa não dissuadiu os pesquisadores de seguir à procura de explicações darwinianas diretas para a resiliência e a onipresença delas. Explicações, é claro, que tentam vincular diretamente atividades artísticas à sobrevivência de nossos antepassados. Nessa busca, a antropóloga Ellen Dissanayake enfatizou a necessidade de refletir sobre as artes conforme eram praticadas em contextos ancestrais, argumentando que, ao longo da história humana, a arte e também a religião não eram diversões extracurriculares, às quais as pessoas se entregavam uma manhã por semana ou quando não havia nada melhor para fazer. Tampouco eram passatempos supérfluos que poderiam ser totalmente rejeitados. Fosse de embrenhando nas profundezas subterrâneas para adornar uma parede de caverna, fosse batendo tambores freneticamente, fosse dançando e cantando em transe sobrenatural, a arte, como a religião, estava entranhada na trama da existência ancestral. E aí reside um potencial papel adaptativo. Se alienígenas tivessem visitado a Terra no Paleolítico e se arriscassem a prever quem seria a espécie manda-chuva 1 milhão de anos depois, o género Homo talvez não tivesse angariado muitas apostas. No entanto, reunindo força física e inteligência, fomos capazes de preponderar sobre formas de vida maiores, mais fortes e mais rápidas, bem como sobre aquelas dotadas de sentimentos mais refinados de olfato, visão e audição. Triunfamos porque somos engenhosos e criativos, mas, acima de tudo, porque somos excepcionalmente sociais. Nos capítulos anteriores,
discutimos vários mecanismos, da narração de histórias à religião, à teoria dos jogos, que podem ter facilitado nossa capacidade de nos reunirmos em grupos produtivos. Contudo, como esse comportamento é complexo e influente em igual medida, procurar uma explicação única talvez seja uma visão estreita demais. Vários amálgamas desses mecanismos podem ter sido importantes para nossas tendências grupais bem-sucedidas e, como Dizanaik e outros pesquisadores sugeriram, a lista de influências pró-sociais deve ser estendida para incluir a arte. Se você e eu tivermos confiança de que cada um entenderá e antecipará as respostas emocionais do outro, mesmo quando nos depararmos com dificuldades desconhecidas e buscarmos novas oportunidades, haverá uma chance melhor de cooperarmos com êxito. As artes podem ter sido essenciais para que isso fosse possível. Se você e eu e outros em nosso grupo fôssemos participantes frequentes das mesmas experiências artísticas ritualizadas, unidos pelo ritmo energético, pela melodia e pelo movimento, a unidade dessas jornadas emocionais intensas teria criado um senso de solidariedade comunitária. Qualquer pessoa que tenha participado por um período prolongado de grupos de instrumentos de percussão, cantoria ou movimento conhece a sensação. Se você não tiver feito isso, recomendo vivamente. Intensos e quase sobre-humanos, esses episódios emocionais compartilhados teriam nos transformado em um todo comprometido com muito mais empenho. Como enfatizou Noel Carroll, filósofo que também esteve na vanguarda dessas ideias, a arte tem sido a tentativa de instigar e moldar as emoções de uma maneira que une as pessoas sob o seu domínio e nelas inculca a noção de serem participantes de uma cultura. De fato, a própria noção de cultura, um conjunto de tradições, costumes e perspectivas compartilhados por um amplo número de indivíduos, depende de uma herança comum de prática e experiências artísticas. Os membros de grupos com uma mesma sintonia emocional tiveram chances mais efetivas de sobreviver e de transmitir às gerações subsequentes uma tendência genética para os mesmos comportamentos. Agora, se você não se comoveu com a coesão do grupo como uma explicação adaptativa para a religião, talvez continue impassível a respeito da coesão do grupo como uma explicação adaptativa para a arte. Todavia, assim como em nossa discussão sobre religião, não precisamos nos concentrar apenas nos grupos. A arte pode ter tido utilidade adaptativa do ponto de vista do indivíduo, perspectiva que considero especialmente convincente. As artes proporcionam uma arena que não é limitada pelas restrições da verdade canestra e pela realidade física cotidiana. Por isso, permitem que a mente pule e se contorça e dê cambalhotas enquanto avalia todo o tipo de novidade imaginada. Uma mente que se aferra com persistência ao que é verdadeiro é uma mente que investiga um campo de possibilidades bastante limitado. Mas uma mente que se acostuma a atravessar com liberdade a fronteira entre o real e o imaginado, o tempo todo monitorando com atenção o que é uma coisa e o que é outra, se torna hábil em romper os laços do pensamento convencional. Uma mente desse tipo está preparada para a inovação e a engenhosidade. A história deixa isso evidente. Devemos muitos dos maiores avanços da ciência e da tecnologia a um conjunto de indivíduos que foram capazes de analisar os mesmos problemas que haviam deixado perplexas gerações de pensadores anteriores, homens e mulheres que tiveram a flexibilidade de pensamento para enxergá-los de maneira diferente. O passo essencial de Einstein em direção à relatividade não foi impulsionado por experiências nem por dados novos. Ele trabalhava com fatos relacionados a temas como eletricidade, magnetismo e luz, já bem conhecidos. Em vez disso, a jogada usada de Einstein foi se libertar da suposição amplamente aceita de que o espaço e o tempo eram constantes, o que exigia que a velocidade da luz variasse e, no lugar disso, prever que a velocidade da luz era constante, o que exigia que o espaço e o tempo variassem.
Essa síntese com jeito de slogan não tem a pretensão de explicar a relatividade especial. Para isso, sugiro que o leitor consulte, por exemplo, o capítulo 2 do meu livro O Universo Elegante, mas sim observar que a descoberta se baseou em imaginar um rearranjo simples, porém fundamental, das peças de Lego da realidade, uma inversão de padrões simbólicos tão conhecidos que a maioria das mentes ignorou a possibilidade. É uma variedade de manobras criativas que faz eco com os níveis mais altos de composição artística. Na avaliação do ilustre pianista Glenn Gould, o gênio de Bach é demonstrado por sua capacidade de conceber linhas melódicas que, quando transpostas, invertidas, tornadas retrógradas ou transformadas ritmicamente, ainda assim exibirão algum perfil novo, mas harmonioso. O gênio de Einstein estava calcado em uma capacidade semelhante e igualmente extraordinária de reconfigurar os componentes básicos do entendimento, lançando um novo olhar sobre conceitos que haviam sido esmiuçados por décadas, se não séculos, e combinando-os de acordo com um novo modelo. Talvez não seja tão surpreendente que Einstein tenha descrito seu processo intelectual como pensar com música e volta e meia lançasse mão de análises visuais desprovidas de equações e palavras. Sua arte consistia em ouvir ritmos e ver padrões que revelavam uma profunda unidade nos mecanismos de funcionamento da realidade. Nem a relatividade de Einstein nem as fugas de Bach são a matéria da qual é feita a sobrevivência. No entanto, ambas são exemplos perfeitos de capacidades humanas que foram essenciais para que tenhamos prevalecido. O elo entre a aptidão científica e a superação de adversidades do mundo real pode ser mais evidente, porém mentes que raciocinam com a analogia e metáfora, que representam com cor e textura, que imaginam com melodia e ritmo, são mentes que cultivam uma paisagem cognitiva mais próspera. O que equivale a dizer que as artes talvez tenham sido decisivas para o desenvolvimento da flexibilidade do pensamento e da fluência da intuição de que nossos ancestrais precisaram para fabricar a lança, inventar a culinária, manejar a roda e, mais tarde, escrever a missa em si menor e, mais tarde ainda, romper com a nossa perspectiva rígida acerca do espaço e do tempo. Ao longo de centenas de milhares de anos, os empreendimentos artísticos podem ter sido a área de lazer da cognição humana, proporcionando uma arena segura para o treinamento de nossas capacidades imaginativas e empregando-as de uma poderosa faculdade de inovação. Note também que os papéis adaptativos da arte sobre os quais refletimos, aprimorar a inovação e fortalecer os laços sociais, funcionam em conjunto. A inovação é o soldado da infantaria da criatividade. A coesão do grupo é o exército de implementação. O sucesso na batalha implacável pela sobrevivência requer as duas coisas: ideias criativas que sejam implementadas com sucesso. O fato de as artes estarem no cerne de ambas sugere um papel adaptativo que vai além do simples apertar de botões do prazer. Claro, é possível que as artes sejam um subproduto irrelevante do ponto de vista adaptativo, mas profundamente agradável, de um cérebro grande que hóspeda uma mente criativa, mas para muitos pesquisadores isso não confere a devida importância à capacidade da arte de esculpir nosso envolvimento com a realidade. Brian Boyd apresentou um argumento sucinto ao refinar e fortalecer nossa socialidade, tornando-nos mais preparados para usar os recursos da imaginação e aumentando nossa confiança em moldar a vida em nossos próprios termos. A arte altera de modo fundamental nossa relação com o nosso mundo. Sou adepto da visão de que aguçar a inventividade, exercitar a criatividade, ampliar a perspectiva e criar coesão fornece um modelo de como as artes foram importantes para a seleção natural. Com essa perspectiva, as artes juntam linguagem, história, mito e religião como o meio pelo qual a mente humana pensa de maneira simbólica, raciocina de modo contrafactual, imagina com liberdade e trabalha em colaboração. Com o passar do tempo, foram essas capacidades que deram origem ao nosso mundo pujante em termos culturais, científicos e tecnológicos.
Ainda assim, mesmo que a sua visão do papel evolutivo da arte se incline na direção de sobremesas cremosas, podemos concordar que inúmeras formas de arte foram uma presença constante e valorizada ao longo de nossa história, o que significa que vidas interiores e interações sociais adotaram modos de envolvimento que não valorizam as informações factuais transmitidas pela linguagem. O que isso nos diz sobre a arte e verdade? Cerca de 20 anos atrás, em um daqueles dias gloriosamente ensolarados de outono, em que as folhas se tornam avermelhadas e laranja queimado, eu estava dirigindo sozinho, saindo de Nova York, rumo à casa da minha família no norte do estado, quando, do nada, uma cadela atravessou a pista em disparada. Pisei no freio, mas, um instante antes de o carro finalmente parar, senti um baque estridente, seguido por outro, enquanto as rodas dianteiras e traseiras passavam por cima da cadela. Saltando do carro, ergui o animal, que ainda estava consciente, mas mal se movia. Coloquei-o no banco do passageiro e acelerei feito um doido em meio às estradinhas vicinais da terra em busca de um veterinário. Minutos depois, de alguma forma, a cadela se sentou ereta, pousei de leve minha mão sobre a cabeça do animal, que então voltou a se deitar, deixando minha mão entre o seu corpo e o banco. Parei o carro. Ela ergueu a cabeça e me lançou um olhar intenso, sem piscar. Dor, terror, renúncia. Parecia uma mistura de tudo isso. Então, pressionando o seu corpo com mais força contra a minha mão, como se não pudesse suportar ter de partir sozinha, ela morreu. Tive animais de estimação que morreram, mas aquilo foi diferente. Súbito, brutal, violento. Com o tempo, o choque passou, mas o momento final permaneceu comigo. O meu eu racional sabe que estou atribuindo um significado indevido a uma ocorrência infeliz, porém muito comum. Ainda assim, a transição da vida para a morte de um animal que encontrei por acaso e que havia morrido como resultado de uma ação minha, ainda que não intencional, exerceu sobre mim um efeito estranho e inesperado. O episódio continha certo tipo de verdade, não uma verdade proporcional. Não se tratava de uma questão de fato, nada que eu pudesse medir de modo significativo. Contudo, naquele momento senti uma ligeira mudança na minha noção de mundo. Sou capaz de identificar um conjunto pequeno de outras experiências que, cada qual à sua maneira, imprimiram em mim um sentimento semelhante. Segurar no colo pela primeira vez meu filho, recém-nascido, agachar-me em uma fenda rochosa nas colinas nos arredores de São Francisco, enquanto uma tempestade de vento uivava no céu, ouvir minha filhinha cantando em uma apresentação solo num evento da escola, subitamente resolver uma equação que resistira a meses de tentativas anteriores, assistir de uma das margens do rio Bagmati a uma família nepalesa realizar a queima ritual de um parente falecido, esquiar, ou melhor, tentar me equilibrar sobre os esquis em uma pista de nível extremo de dificuldade ladeira abaixo, em Trondheim, e, de alguma forma, sobreviver. Você tem a sua própria lista. Todos nós temos. Experiências que prendem nossa atenção e desencandeiam respostas emocionais que valorizamos, mesmo na ausência, ou talvez por causa da ausência, de uma explicação completamente racional ou linguística. O que é curioso, apesar de comum, é que, embora o meu processo de trabalho seja todo ele baseado em linguagem, não sinto nenhuma vontade de comunicar essas experiências na forma de palavras. Quando penso nelas, não percebo uma falta de compreensão pedindo esclarecimentos linguísticos. Elas expandem meu mundo sem necessidade de interpretação. São os momentos em que meu narrador interno sabe que é hora de fazer uma pausa. Uma vida examinada não precisa ser uma vida articulada. A arte mais fascinante pode induzir em nós estados mentais e físicos rarefeitos comparáveis àqueles produzidos por nossas interações mais comoventes do mundo real, moldando e aprimorando em igual medida nosso envolvimento com a verdade. A discussão, a análise e a interpretação podem moldar ainda mais profundamente essas experiências, porém as mais potentes não dependem de um intermediário linguístico.
Com efeito, mesmo quando se trata das artes baseadas na linguagem, são as imagens e sensações que, nas experiências mais emocionantes, imprimem a marca mais duradoura. Como escreveu com elegância o poeta Jane Hirschfield, quando um escritor traz para a linguagem uma imagem nova totalmente correta, o que é cognoscível da existência se expande. Saul Bellow, ganhador do Prémio Nobel, também fala da capacidade singular que a arte tem de expandir o que é conhecível. Apenas a arte penetra no que o orgulho, a paixão, a inteligência e o hábito edificam por toda a parte. As realidades aparentes deste mundo. Existe outra realidade e genuína que perdemos de vista. Essa outra realidade está sempre nos enviando sinais que, sem a arte, não somos capazes de receber. E, sem essa outra realidade, observa Bellow, e quando os pensamentos estabelecidos por Proust, a existência é reduzida a uma terminologia para fins práticos, a qual falsamente chamamos vida. A sobrevivência depende do acúmulo de informações que descrevem o mundo com exatidão. E o progresso, no sentido convencional, de um maior controle sobre o meio ambiente, exige uma compreensão clara de como esses fatos se integram aos mecanismos de funcionamento da natureza. São as matérias-primas para dar feitio a fins práticos, são a base para o que chamamos de verdade objetiva e invariavelmente associamos ao entendimento científico. Todavia, por mais abrangente que possa ser, esse conhecimento sempre se mostrará insuficiente para fornecer uma explicação exaustiva da experiência humana. A verdade artística toca uma camada distinta, conta uma história do mais alto nível que, nas palavras de Joseph Conrad, atrai a parte do nosso ser que não é dependente da sabedoria e, em vez disso, fala com a nossa capacidade de se deleitar e se admirar com o senso de mistério que cerca a nossa vida, com o nosso senso de piedade, beleza e dor, com o sentimento latente de comunhão com toda a criação. Em sonhos, em alegria, em tristeza, em aspirações, em ilusões, em esperança e medo, que une toda a humanidade, os mortos aos vivos e os vivos aos ainda por nascer. Liberto da rígida verossimilhança e se desenvolvendo ao longo de milénios, o instinto criativo explorou o alcance emocional que marca a visão de Conrad da jornada artística e fornece o vernáculo em que a realidade genuína de Bellow nos sussurra logo ali na esquina. Os escritores, sobretudo, arquitetaram de forma engenhosa uma série enorme de mundos de personagens cujas vidas fictícias fornecem estudos intensificados sobre as ações humanas. Odisseu e a jornada repleta de vingança e de lealdade, Lady Macbeth e as outras garras da ambição e da culpa, Holden Caulfield, e o instinto irrefriável de rebeldia, Atticus Finch, e o poder do heroísmo silencioso mas inabalável, Emma Bovary, e as tragédias da conexão humana, Dorothy, e a estrada sinuosa da autodescoberta. As perspectivas que essas obras oferecem sobre a variedade das experiências, as verdades artísticas que elas elaboram, acrescentam sombra e dimensão ao que, de outro modo, não passa de um esboço grosseiro da natureza humana. Obras visuais e auditivas, nas quais a linguagem não é fundamental, proporcionam experiências impressionistas. No entanto, assim como suas contrapartes literárias, se não ainda mais, elas podem despertar as mesmas emoções que, como Conrad descreveu, estão além da sabedoria. As vozes que habitam a realidade genuína de Bellow falam connosco de várias formas. Não consigo ouvir Totentanz de Franz Liszt sem um pressentimento visceral. A terceira sinfonia de Brahms evoca um desejo profundo e insaciado. A Chaconne de Bach é uma apoteose do sublime. O final da Ode à Alegria da Nona Sinfonia de Beethoven é para mim, e também para grande parte do mundo, uma das declarações mais otimistas que a espécie já produziu, incluindo música com letra Aleluia de Leonard Cohen, enaltece com autenticidade incomparável a vida imperfeita, a versão simples e requintada de Judy Garland para Over the Rainbow,
capta os anseios puros da juventude. A imagem de John Lennon encarna o poder simples de conceber o possível. Assim como nos momentos marcantes da vida, cada um de nós é capaz de trazer à mente obras, sejam da literatura ou do cinema, esculturas ou coreografias, pinturas ou músicas, que de um modo ou de outro nos comoveram. Por meio dessas experiências cativantes, consumimos megadoses de qualidades essenciais da vida humana neste planeta. Contudo, longe de serem calorias vazias, esses encontros intensos oferecem pontos de vista aos quais seria difícil, se não impossível, ter acesso de outra maneira. O letrista Hype Hardberg, autor de muitos clássicos, incluindo Over the Rainbow, disse: as palavras fazem você pensar, formar um pensamento. A música faz você sentir, experimentar um sentimento. Mas uma música faz você sentir um pensamento. Sentir um pensamento, para mim, isso capta a essência da verdade artística. Como Hardberg enfatizou, o pensamento é intelectual, o sentimento é emocional. Porém, sentir um pensamento é um processo artístico. É uma observação que se baseia em vincular linguagem e música, mas que, na verdade, acopla às artes de maneira mais geral. As respostas emocionais que a arte desperta ondulam através do reservatório de pensamentos agitados inerente à percepção consciente. Para obras sem palavras, essas experiências são menos direcionadas e os sentimentos mais irrestritos. Entretanto, toda a arte tem a capacidade de nos fazer sentir pensamentos, produzindo uma variedade da verdade que muito dificilmente seríamos capazes de antecipar com base na deliberação consciente ou na análise factual. Uma variedade da verdade que está além da sabedoria, além da pura razão, além do alcance da lógica, além da necessidade de provas. Não se engane, todos nós, mente e corpo, somos sacos de partículas e os fatos físicos a respeito das partículas podem expressar o modo como elas interagem e se comportam. Mas esses fatos, a narrativa particulada, lançam apenas uma luz monocromática sobre as histórias coloridíssimas de como nós, humanos, navegamos em meio aos mundos complexos do pensamento, da percepção e da emoção. E quando nossas percepções amalgamam pensamento e emoção, quando sentimos os pensamentos ao mesmo tempo que os concebemos, nossa experiência vai ainda mais longe, além dos limites da explicação mecanicista. Ganhamos acesso a mundos que de outra forma permaneceriam desconhecidos. Como Proust enfatizou, isso deve ser comemorado. Somente por intermédio da arte, ele observou, podemos entrar no universo secreto de outrem, a única jornada em que realmente voamos de estrela em estrela, uma jornada que não pode ser percorrida por métodos diretos e conscientes. Embora focada nas artes, a perspectiva de Proust faz eco com a minha própria estabelecida visão da física moderna. A única verdadeira viagem de descoberta, disse ele certa vez, a única verdadeira viagem de descoberta seria não partir em busca de novas paragens, mas ter outros olhos, ver o universo com os olhos de outra pessoa, de 100 outras. Durante séculos, nós, físicos, confiamos na matemática e em experimentos para remodelar nossos olhos, para revelar camadas da realidade intocadas por gerações do passado, para nos permitir ver, de maneiras novas e impressionantes, paisagens conhecidas. Com essas ferramentas, descobrimos que as terras mais estranhas vieram à tona por meio do exame atento de reinos que habitávamos havia muito tempo. Mesmo assim, para adquirir esse conhecimento e utilizar o poder da ciência de forma mais geral, devemos seguir a instrução inabalável de ignorar as peculiaridades de como cada um dos nossos conjuntos distintos de moléculas e células assimila o mundo e mirar as qualidades objetivas da realidade. Quanto ao resto, as verdades demasiado humanas, nossas histórias dentro de outras histórias, se fiam na arte. Segundo a definição de George Bernard Shaw, usamos um espelho de vidro para ver nosso rosto. Usamos obras de arte para ver nossa alma. Não raro perguntam-me qual fato a respeito do universo considero ser o mais impressionante.
não tem uma resposta padrão. Às vezes, sugiro a maleabilidade do tempo da relatividade. Em outras, sugiro o emaranhamento quântico, o que Einstein chamou de a ação assustadora à distância. Há ocasiões, porém, em que simplifico e sugiro algo com que a maioria de nós se deparou pela primeira vez quando criança. Quando fitamos o céu noturno, vemos estrelas como elas eram muitos milhares de anos atrás. Usando telescópios potentes, vemos objetos astronómicos muito mais distantes em seu estado de milhões ou bilhões de anos atrás. Algumas dessas fontes astronómicas talvez tenham morrido há muito tempo e ainda assim continuamos a vê-las porque a luz que elas emitiram há muito, muito tempo ainda está em trânsito. A luz fornece uma ilusão de presença e não apenas no caso das estrelas. Imperturbáveis feixes de radiação refletidos carregam a sua marca, leitor, e a minha através de uma vastidão arbitrária de espaço e tempo, uma imortalidade poética em disparada cosmo afora na velocidade da luz. De volta à Terra, a imortalidade poética assume uma forma diferente. O desejo de nos mantermos vivos pelo tempo que quisermos não foi realizado, pelo menos ainda não, e talvez nunca venha a ser. Mas a mente criativa, capaz de vagar livremente por mundos imaginados, pode explorar a imortalidade, serpentear pela eternidade e meditar sobre a razão pela qual podemos procurar, desprezar ou temer um tempo infinito. Ao longo de milénios, os artistas vêm fazendo isso. Cerca de 2500 anos atrás, a poeta lírica grega Safo lamentou a inevitabilidade da mudança. Vós, moças, buscai os presentes graciosos das musas de véus de violeta, dedicai-vos a amar os sons límpidos da lira melodiosa, do canto amorosa, quanto a mim, meu corpo, outrora suave, a idade já capturou. Visão reforçada por uma referência à história mítica de Titónio, mortal a quem os deuses concederam imortalidade, mas que, ainda assim, se manteve sujeito às devastações provocadas pelo passar do tempo e que se vê fadado a sofrer o envelhecimento por toda a eternidade. Um verso final que alguns estudiosos acreditam ser o verdadeiro desfecho do poema: a mim, Eros, concedeu a beleza e o fulgor do sol. Sugere que, por meio da sua busca apaixonada pela vida, expressa por sua poesia, Safo esperava transcender a decadência física e alcançar um brilho eterno. Por intermédio de sua poesia, ela imaginou atingir uma imortalidade simbólica. Trata-se de uma versão de um esquema de negação da morte com o qual nós, mortais, procuramos viver por meio de nossas realizações heroicas, contribuições influentes ou obras criativas. A escala dessa imortalidade demanda um ajuste antropocêntrico da eternidade para a duração da civilização, um custo significativo, mas compensado pelo reconhecimento de que, diferente de sua contraparte literal, a versão simbólica da imortalidade é real. A única questão é de estratégia. Quais vidas serão lembradas? Quais obras perdurarão? E como garantir que a nossa vida e nossas obras estarão entre elas? Alguns milénios depois de Safo, Shakespeare analisou o papel da arte e do artista para dar forma àquilo que ficará na lembrança do mundo. Tratando do tema de um epitáfio que ele imagina compor, Shakespeare observa: mesmo quando os viventes todos já tiverem perecido, tu viverás, tal é o poder de minha pena. Um benefício, afirma o bardo, de que ele próprio não desfrutará. O teu nome encontrará a vida imortal, mas eu já estarei morto para o mundo. É claro que estamos num jogo de Shakespeare, como são as palavras do poeta que serão lidas e recitadas. O homenageado pelo epitáfio é apenas um veículo para o poeta alcançar a imortalidade
ainda que simbólica. E, séculos depois, Shakespeare é Shakespeare quem ainda vive. Depois de deixar o Círculo de Viena de Freud, Otto Rank desenvolveu a sua tese de que a busca da imortalidade simbólica é um dos principais motores do comportamento humano. Na concepção de Rank, o impulso artístico reflete a mente se encarregando de seu próprio destino, com a coragem de reconstruir a realidade e embarcar no projeto vitalício de moldar seu próprio eu idiosincrático. O artista avança em direção à saúde psíquica ao aceitar a mortalidade. Vamos morrer, é isso aí, acostume-se. Transformando o desejo de eternidade em uma forma simbólica materializada por obras criativas. Essa perspectiva lança uma luz diferente sobre a imagem clichê do artista torturado. Segundo Rank, lidar com a mortalidade fazendo uso da criação artística é um caminho para a sanidade. Ou, conforme descreveu de forma semelhante o escritor e crítico Joseph Hood Crouch, o homem precisa da eternidade, como atesta toda a história de suas aspirações, mas a eternidade da arte é, com toda a probabilidade, o único tipo que ele jamais terá. Poderia essa dinâmica ter estado em ações dezenas de milhares de anos atrás, lançando luz sobre os motivos pelos quais desviamos energia para atividades que não envolvem as necessidades imediatas do sustento e do abrigo? Ou porque, ao longo de milénios, as atividades artísticas continuaram sendo fios fundamentais no tecido de todas as culturas humanas? Sim e sim. Quer a visão abrangente de Rank atinja ou não o alvo, podemos muito bem imaginar nossos antepassados ancestrais compreendendo a própria natureza mortal, desejando apoderar-se de seu mundo e carimbá-lo com algo icónico de sua autoria duradouro. Podemos muito bem imaginar esse anseio interrompendo um até então diligente enfoque na sobrevivência e, com o tempo, sendo reforçado e refinado pelo prazer comunitário de se juntar ao artista em mundos imaginativos oriundos da mente humana. Embora a escassez de evidências reduza a análise de nosso passado distante a suposições abalizadas, aqui na era moderna encontramos uma infinidade de obras que refletiram profundamente sobre a mortalidade e a eternidade. Walt Whitman ponderou sobre a intolerabilidade de ceder à morte o caráter definitivo. Você desconfia da morte? Se eu desconfiasse da morte, morreria agora mesmo. Você acha que eu poderia caminhar feliz da vida e bem vestido rumo à aniquilação? Juro achar que não existe nada além da imortalidade. Para William Butler Yeats, a antiga cidade de Bizâncio era um destino onde ele poderia se livrar de sua forma física moribunda, liberto de preocupações humanas e receber permissão para entrar em um reino atemporal. Devorai este meu coração, doente de desejo, e amarrado a um animal moribundo. Ele já não sabe o que é, e recolhei-me ao artifício de eternidade. Herman Melville deixou claro que a mortalidade navega connosco, mesmo quando as águas turbulentas parecem ter amainado. Todos os homens nascem com a corda no pescoço, mas é apenas quando são apanhados na reviravolta súbita e impetuosa da morte que os mortais se dão conta dos silenciosos, sutis e perpétuos perigos da vida. Edgar Allan Poe levou a negação da morte a um extremo literário, dando voz às vítimas de sepultamentos prematuros, lutando para rechaçar o abraço mais íntimo da morte. Soltei um grito agudo de horror, enterrei as unhas nas minhas coxas e as machuquei. O caixão estava encharcado do meu sangue e, rasgando as laterais de madeira da minha prisão com o mesmo sentimento maníaco, dilacerei meus dedos e reduzi as unhas ao sabugo e logo fiquei inerte por exaustão. Tennessee Williams, por meio do patriarca fictício paisão Pollitt, observou: a ignorância da morte é um conforto. Um homem não tem esse conforto. Ele é o único ser vivo que concebe a morte, que sabe o que ela é. Por isso, se tem dinheiro, ele compra, e acho que o motivo pelo qual ele compra tudo o que pode comprar é que, no fundo, tem a esperança maluca
de que uma dessas compras vai ser a vida eterna. Dostoiévski, por meio de seu personagem Arkady Ivanovich Svidrigailov, comunicou uma perspectiva diferente. Cansada da reverência imposta pela eternidade, a eternidade sempre nos é apresentada como uma ideia que não somos capazes de entender, imensa, enorme. Mas porque tem que ser enorme? Imagine que, de repente, em vez de tudo isso, haja ali um único quartinho, algo parecido com um quarto de banhos da aldeia, enegrecido de fuligem, com aranhas por todos os cantos, e que toda a eternidade se resume a isso. Vez por outra, imagine coisas desse tipo, sabe? É o mesmo sentimento expresso por Sylvia Plath. Oh Deus, não sou como você, em seu negrume vazio, estrelas cravadas por toda a parte, brilhantes e estúpidos confetes. A eternidade me entendia, nunca a desejei, e captado com leveza por Douglas Adams, com o seu personagem Homberger, o infinitamente prolongado, um alienígena que se torna imortal por acidente e planeja lidar com o seu profundo tédio, insultando sistematicamente todos os indivíduos no universo, um por um, em ordem alfabética. Essa gama de estados de espírito de anseio e desdém demonstra o ponto mais amplo, nosso reconhecimento do tempo limitado que nos foi concebido gerou um envolvimento artisticamente vibrante com o conceito de eternidade. A vida, examinada, examina a morte e, para alguns, examinar a morte é libertar a imaginação para desafiar o domínio da mortalidade, contestar sua iminência e fazer aparecer como por encanto reinos que estão além do alcance dela. Por mais que os pesquisadores discutam intensamente sobre a utilidade evolutiva das artes, seu papel na construção da coesão social, sua necessidade para o pensamento inovador e sua posição no panteão de desejos primais, as artes fornecem nossos meios mais evocativos para dar expressão às coisas que julgamos mais importantes, e entre as quais estão a vida e a morte, a finitude e a infinitude. Para muitos, inclusive para mim, as formas mais concentradas dessa expressão são fornecidas pela música. A música pode proporcionar uma imersão tão envolvente que, em apenas alguns breves momentos, temos a sensação de estar pairando acima do tempo. O violoncilista e maestro Pablo Casals descreveu o poder da música de incutir fervor espiritual a atividades que são banais, de dar asas da eternidade ao que é mais efêmero. É um fervor que nos faz sentir parte de alguma coisa maior, algo que afirma visceralmente a convicção invencível de solidariedade que une a solidão de inúmeros corações, de que falou Joseph Conrad. Seja com o compositor ou com os colegas ouvintes, seja por intermédio de um tipo inteiramente mais abstrato de comunhão, a música convida à conexão. E é através dessa conexão que a experiência da música transcende o tempo. No final da década de 1960, os alunos do terceiro ano do ensino fundamental da turma da Sra. Gerber na Escola Pública 87 em Manhattan receberam a incumbência de entrevistar um adulto de sua escolha e escrever um breve relatório explicando a ocupação do entrevistado. Peguei o caminho mais fácil e entrevistei meu pai, um compositor e intérprete que adorava citar sua credencial académica, ter abandonado a Seward Park High School sem se formar. No meio do primeiro ano do ensino médio, meu pai largou os livros e pegou a estrada para cantar, tocar e se apresentar de uma ponta à outra do país. Faz mais de meio século desde que realizei aquela tarefa escolar, mas uma coisa que meu pai mencionou jamais saiu da cabeça. Quando perguntei por que ele havia escolhido a música, meu pai respondeu, para afugentar a solidão. Ele logo mudou para um tom mais alegre, mais adequado a um trabalho escolar no terceiro ano do ensino fundamental, mas aquele momento sem censura foi revelador. A música era a salvação do meu pai, era a versão dele da solidariedade de Conrad. Poucos compositores comovem o mundo. Meu pai não estava entre eles. Uma constatação dolorosa que aos poucos ele acabou por aceitar. As melodias e os ritmos escritos à mão em centenas de páginas amareladas, muitas datadas de antes de eu nascer, não despertam mais o interesse de ninguém, exceto da família. Talvez eu seja o único remanescente que, de tempos em tempos, ainda ouve as baladas, canções e obras de piano que ele compôs nos anos 1940 e 1950.
Para mim, essas composições são um tesouro, uma conexão que me permite sentir os pensamentos do meu pai em uma época em que ele estava apenas começando a encontrar seu caminho no mundo. A música tem o extraordinário poder de criar uma conexão tão profunda, mesmo entre aqueles que não estão ligados por laços familiares, vivendo em épocas diferentes, habitando reinos diferentes. Uma descrição comovente vem de Helen Keller, uma das heroínas singulares da história. Em 1 de fevereiro de 1924, a estação de rádio WIF, em Nova York, transmitiu a apresentação ao vivo em que a Orquestra Sinfónica de Nova York tocou a Nona Sinfonia de Beethoven. Em sua casa, Helen Keller colocou as mãos no diafragma de um alto-falante de rádio descoberto e, pelas vibrações, foi capaz de sentir a música, de ter a sensação do que ela chamou de sinfonia imortal e até mesmo de distinguir instrumentos individuais. Quando a voz humana saltou, agitando-se da catarata de harmonia, reconheci instantaneamente que eram vozes. Senti o coro se tornar muito exultante, mais extasiado, erguendo-se numa ondulação ligeira como uma labareda, até que o meu coração quase parou. E, então, falando de sons que tocam o espírito da música que reverbera para a eternidade, ela conclui. Enquanto eu ouvia, com a escuridão e a melodia, a sombra e o som enchendo toda a sala, não pude deixar de lembrar que o grande compositor que despejou tamanha torrente de doçura no mundo era surdo como eu. Fiquei maravilhada diante do poder de seu espírito inabalável, com o qual, a partir de sua dor, ele criou tanta alegria para os outros. E lá estava eu, sentada, sentindo com a mão a magnífica sinfonia que irrompeu como um mar nas margens silenciosas da alma dele e da minha.